Vital B1993, runway 06, cleared for takeoff. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar. O nosso convidado para o quinto episódio é o controlador de tráfego aéreo João de Sousa Galvão, uma figura com um currículo bem preenchido no que toca ao controle de tráfego aéreo em Portugal. Tendo já passado pela Universidade Moderna, Força Aérea, NAV Portugal e ocupado diversos cargos ao longo desses anos, parece-nos que este convidado terá experiência e informação mais que necessárias para nos esclarecer acerca desta que é uma das profissões mais estressantes e exigentes do mundo. Nos dias de hoje, a aviação mundial é um sistema altamente dinâmico e que tem vindo a apresentar um crescimento significativo nas últimas décadas. Daí que a profissão de controlador de tráfego aéreo se venha a apresentar uma importância cada vez maior para garantir a segurança de todos os voos. De modo a que se verifique um fluxo sem anormalidades, é necessário sujeitar todo o tráfego aéreo a um controle bastante metódico e exigente. Hoje, e como o controle de tráfego aéreo é parte essencial da aviação, temos a oportunidade de aprofundar estes assuntos com o próprio João e descobrir mais um bocadinho da sua profissão e ter alguns insights que tem, obviamente, para partilhar connosco. Olá, João, bem-vindo. Desde já dizer que é um prazer tê-lo cá e obrigado por aceitar o nosso convite, como é óbvio. Portanto, começávamos exatamente pelo início do seu percurso. Acho que começaríamos o episódio por aí, perguntar-lhe como é que iniciou o seu percurso enquanto controlador de tráfego aéreo, que tipo de formação teve de ter, como é que isso aconteceu, de certa forma? Bem, tudo começou, deveria eu ter uns 14 anos, uma conversa com a minha mãe, na qual aquelas questões normais daquela idade, o que é que eu vou ser, o que é que eu posso ser, o que é que eu gosto, havia várias coisas que eu gostava, mas os nossos pais, de norma geral, conhecem-nos, e mesmo que naquela idade não achemos que sabem mais do que nós, sabem mais do que nós. E então, a perguntar-lhe o que é que ela acharia que eu teria jeito, e ela falou em várias profissões, uma delas, controlador aéreo, que eu desconhecia por completo. E então fui investigar de que é que se tratava e apaixonei-me, assim, e disse, olha, é mesmo isto, pronto. E desde essa idade fiquei fixo na vontade de ser controlador aéreo. Ora bem, isto foi, digamos que em 1992, 91, na altura não havia internet, pelo menos disponível para as casas e para as pessoas, também não existiam telemóveis sequer, e então o processo de saber como poderia vir a ser controlador aéreo, quer dizer, havia muita coisa que se podia procurar, escrita, por exemplo, quando na altura a ANA, que era quem geria o controle aéreo, abria o concurso, saía nos jornais. Okay? Depois era o passa-palavra, falava-se muito. E na altura, quando eu achei que já se estava a aproximar de idade para eu começar a perceber como é que eu poderia fazer, eu moro na parede, meti-me na minha scooter e fui até ao aeródromo de Cascais. Na altura pertencia à Câmara Municipal de Cascais, hoje em dia pertence à NAV Portugal, a gestão. A gestão não é do aeródromo, e sim do controle aéreo do aeródromo de Cascais. E parei a minha moto e entrei e perguntei o que é preciso para ser controlador. E na altura, numa conversa assim, por acaso foi uma conversa bem disposta e a pessoa que me falou, já não me lembro quem é que foi, não sei se foi o segurança ou alguém que trabalhava lá, foi simpático e explicou-me que havia vários caminhos. Um era acabar o secundário e ir para a universidade e depois concorrer quando abrisse. Outro caminho, na altura, seria concorrer para a Força Aérea quando se acabasse o 12º ano, ganhar experiência de controlador, experiência operacional, e depois essa experiência seria útil para depois, quando abrisse concurso no controle aéreo civil, poder concorrer já com alguma experiência. Foi o caminho que eu optei, pareceu-me bem. Na altura, fiz o meu 12º enquanto eu fazia as provas de admissão na Força Aérea, na altura no Lumiar, penso que ainda deve ser, e entrei, acabei o 12º e entrei. Isto seria 1995, fui colocado na base da OTA, onde eu fiz o curso de controlador aéreo. Aquilo era um choque, foi um choque passar de um miúdo da linha, onde tinha os meus amigos, a secundária, que é aquele ambiente de secundária, ia para a praia e depois entrar na Força Aérea. Mas, de facto, só posso dizer que foi uma experiência espetacular. No início é chocante, onde é que eu vim parar, mas em pouco tempo passam de miúdos a homens.
uma pessoa tem que crescer, e aprendi muito, conheci pessoas muito, muito, muito válidas, fiz bons amigos, fiz o curso na OTA e depois, isto é similar ao que acontece na NAV Portugal, quando se acaba o curso, no fim mostram as vagas disponíveis, ou seja, conforme a necessidade que há das colocações, e lá na altura foi igual. Havia várias colocações possíveis e eu queria muito ir para uma base aérea operacional, ou seja, queria controlar, porque além do controle aéreo operacional existe muito background, muito trabalho de escritórios, de assessorias, que também controladores de tráfego aéreo podem desempenhar. O que acontece é que na Força Aérea, fazendo isso, eu não ia ter uma licença operacional, ou seja, não ia ter um papel que dissesse que eu era mesmo controlador aéreo qualificado, por exemplo, numa torre de controle, com experiência, e era isso que eu queria para depois poder concorrer para o controle aéreo civil. E pronto, fui parar a Beja, onde mais uma vez fiz muito bons amigos e adorei a experiência. A primeira vez que eu, de facto, controlei um avião militar, deveria ter, diria que os 19 anos, 20 anos, e aprendi muitíssimo controle. Em Beja, na altura, havia muitas esquadras aéreas, ou seja, havia os Epsilons, havia os Alfajetes, havia os Alouetes, depois cada uma deste tipo de aeronave tinha uma esquadra de instrução, depois tinha uma esquadra operacional, havia muito movimento e deu muita experiência. Depois, para eu garantir, porque eu queria mesmo, de facto, ir para o controle civil. Eu gostei muito da minha experiência, mas tinha sempre o foco do controle civil. E para garantir que eu tinha um currículo melhor e melhores opções para quando concorresse, decidi ir para a universidade, em Beja, que era onde eu estava, e onde entrei no curso de Informática de Gestão, pós-laboral, não é? Teria que ser sempre no regime pós-laboral para não interferir com o meu trabalho. E algures no ano de 2000, abri o concurso, mais uma vez abri nos jornais. Na altura existia telemóveis e internet, mas na altura era a ANA. Tenho ideia que em 99 foi criada a NAV Portugal, que é a empresa para onde eu trabalho neste momento. Portanto, na altura já devia ser a NAV Portugal, que é a empresa que ficou só com a gestão de tudo o que é navegação aérea, controle de tráfego aéreo, as radioajudas, etc. Concorri, fiz as provas todas, os psicotécnicos, e fui passando, fase a fase, e entrei. Pronto. Depois, em janeiro de 2001, comecei o curso na NAV Portugal, no Centro de Formação. Tínhamos ou não experiência operacional, pelo menos na altura. Tenho ou não experiência operacional, é preciso sempre fazer o curso. Na NAV Portugal fornece o curso de controle aéreo civil e tenha-se mais ou menos experiência, perceba-se mais ou menos, toda a gente passa pela formação. Foi até março de 2002, em março de 2002, novamente, acabamos o curso, há uma classificação, há um número de vagas necessárias na altura. Na altura havia Santa Maria, em Santa Maria existe o Centro de Controle Oceânico da NAV Portugal, na Ilha de Santa Maria. Depois existe Funchal, Aproximação, Porto Santo, etc. Na minha altura, eu fui colocado diretamente na Torre de Lisboa, onde se faz a parte do estágio prático, ou seja, é a qualificação, que nós chamamos de qualificação, e só depois dessa qualificação ser acabada com sucesso é que pertencemos à empresa, assinamos mesmo contrato. Okay? E isto seria em 2002, onde eu trabalhei na Torre, gostei muito de trabalhar na Torre de Lisboa. É um tipo de controle aéreo gratificante. Vemos os aviões, é onde se vê as separações mais curtas, ou seja, os aviões onde estão mais próximos. Lisboa tem uma pista. Na altura tinha duas, mas não usáveis ao mesmo tempo, porque não eram paralelas, eram cruzadas. Portanto, os aviões têm que alinhar enquanto está um avião na final muito perto, depois tem que descolar, depois o outro a terra. Aquilo é um tipo de controle que eu adorei. Depois fiz instrução, fui instrutor também na Torre de Lisboa, também gostei muito, e depois vim para o Centro de Controle, ACC de Lisboa, Centro de Controle, onde eu estou desde essa altura, 2006, janeiro de 2006 até agora. Já trabalhei em várias salas de controle, portanto no centro, no edifício, há uma sala onde estão todos os equipamentos, os ecrãs, as posições de trabalho, e já trabalhei
inaugurou-se agora, será a quarta, porque houve uma inicial, depois mudou-se, depois houve uma provisória e agora é uma final que foi inaugurada, diria que há uns 2 meses máximo, porque vamos implementar um novo sistema de controle de tráfego aéreo. Em setembro, a NAV Portugal implementa um novo sistema que não muito diferente do anterior. Quando abre vaga, há necessidades de instrução ou de supervisão, abre um concurso, as pessoas concorrem, depois há um colégio, onde se é escolhido ou não se é escolhido, e pronto, em 2018 ingressei o grupo de instrutores, onde damos a instrução em controle aéreo OJTI, On-Job Training Instructor. Portanto, tanto damos formação on-job training, já há controladores qualificados que vêm do outro lado, por exemplo, alguém que acaba o curso vai para Santa Maria, faz os seus anos que tenham que estar lá e depois pedem transferência para Lisboa, imaginemos. E este é um colega já controlador, já com licença, já com tudo. Simplesmente, cada vez que mudamos de sítio, é preciso fazer sempre uma qualificação no sítio onde vamos. Por exemplo, se eu agora pedisse transferência para Faro, para fazer controle de aeródromo e de aproximação, eu iria ter que passar por esta fase toda, esta qualificação toda. Vou ter que aprender a fazer aquilo específico naquele sítio. Cada sítio tem a sua especificidade. E nós fazemos isso, damos este treino na posição de controle, on-job training, também fazemos em simulador, todos os anos, todos nós, até os instrutores, passam por simuladores, onde treinamos diversas situações que consideramos que são pertinentes, depois também no centro de formação, etc. Quer dizer, também há muitas outros cargos, há a supervisão, há a chefe de sala, há os operacionais, depois há assessorias, onde controladores operacionais desempenham de segunda a sexta-feira trabalho de assessoria, portanto, muito trabalho necessário que está por trás do controle aéreo, e depois, sempre que podem, vão fazer o trabalho operacional também, porque precisamos manter a nossa qualificação, pois tudo isto está bem regulamentado a nível europeu. Existem horas que temos que fazer obrigatórias para manter a qualificação, ou seja, tudo isto, até o tempo de uma qualificação, o tempo máximo, tudo isto tem uma regulamentação europeia que todos nós, os prestadores europeus, devem cumprir, têm que cumprir. É aqui o meu percurso aqui como controlador aéreo fica aqui. Nós sabemos que já teve passagens pela Força Aérea, pela NAV Portugal, como estava a referenciar há pouco. O que faz de momento? Que posição é que detém e o que é que realmente desempenha em concreto? Quais são as suas funções? Por que é que está responsável? Eu, neste momento, pertenço ao grupo de instrutores de área do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Lisboa e estou alocado a um projeto chamado Top Sky. É um projeto de implementação do novo sistema, como eu vos tinha dito anteriormente. Isto é um processo complexo, um processo no qual todos os controladores aéreos vão ter que saber trabalhar neste novo sistema. E isto passa por várias fases, nas quais é preciso preparar formação teórica, é preciso preparar formação prática, é preciso fazer os exercícios de simulador e preparar os guiões, por exemplo, porque nós trabalhamos com o que chamamos pseudopilotos. Há alguém a fazer de piloto, ou seja, há alguém que fala, nós controlamos e há alguém que responde e que dá os inputs no simulador àquilo que nós estamos a dar a instrução. Portanto, todo este processo de preparar todos os controladores para virem a trabalhar neste novo sistema é neste momento o que eu estou a fazer. Quer dizer, já está em fase muito próxima de implementação, um processo longuíssimo, diria que nos últimos 4 anos. E pronto, obviamente que além disso, sempre que consideram que eu sou necessário para fazer outra coisa, imagina, na sala de controle fazer uma avaliação de alguém, um on-job assessment, todos nós, os controladores, todos os anos, temos que ser avaliados na posição de controle, portanto, e os instrutores também, todos vão para a posição. Independentemente da experiência, dos anos de experiência que têm. É obrigatório, isto é mesmo obrigatório, todos os anos, na posição de controle, é simplesmente um registro de evidências, basicamente, alguém está a controlar, chega um avaliador e toma o registro e depois faz o seu relatório. Às vezes sou chamado a isso, às vezes sou chamado simplesmente a controlar operacionalmente sem qualquer tipo de função de instrução, que às vezes sabe muitíssimo bem estar a fazer aquilo que eu de facto gosto, que é controlar aviões.
E pronto, neste momento é isto que eu estou a fazer. E gostava de lhe perguntar nesta linha como é que, e acho que as pessoas têm assim a ideia, e provavelmente correta, que é uma profissão que exige muita responsabilidade e que é preciso, pronto, ter um psicológico mais ou menos controlado. E perguntava-lhe então como é que lida com essa pressão, com a responsabilidade de um dos empregos mais estressantes do planeta. Se considera ser uma profissão exigente, se sente isso no dia-a-dia? Ora bem, o processo para se tornar alguém controlador de tráfego aéreo, no qual já operacionalmente está a controlar aviões, é um processo longo e é um processo consolidado e gradual. Portanto, se no início alguém entra e no centro de formação, quando começa o primeiro exercício, aquilo é tudo novo e a gestão emocional é mais complicada, à medida que o tempo passa, à medida que vamos ganhando experiência, à medida que vamos ganhando segurança e que todo este processo transcorre de maneira totalmente natural. O dia que se chega à posição de trabalho, já há uma gestão muito, muito mais acentuada da nossa parte. Já gerimos este stress, já gerimos este grau de concentração que temos que ter. Para concorrer, para entrar, o processo de seleção procura um perfil específico de pessoas. O perfil que se procura é um perfil no qual, de facto, as pessoas têm já esta predisposição para uma boa gestão emocional, para uma boa gestão ao stress. O stress é normal, é positivo. O stress negativo chama-se distress, mas o stress em determinado nível é aquele que nos faz ter uma capacidade de reação e criar hormonas necessárias para este grau de atenção que precisamos. Portanto, estar excessivamente relaxado numa posição de controle com muito tráfego não é bom, nem é normal. Portanto, esta gestão, nem ultrapassar determinado nível, nem ser demasiado baixa, isto são características que normalmente se definem nestes psicotécnicos. Uma vez entrando no curso, é suposto as pessoas já terem mais ou menos estas características. Portanto, não tem nada a ver com o curso, não tem nada a ver com... Temos pessoas desde que tiraram psicologia, temos arquitetos, temos engenheiros aeroespaciais, temos de tudo. E simplesmente procura-se um perfil específico. Portanto, partindo desse pressuposto, depois de fazer o curso e depois de ganhar esta experiência toda, já se considera que é totalmente aceitável o nosso trabalho. E este grau de stress e de complexidade já fazem parte, já não se pensa muito nisso. Claro que há dias muito, muito maus, quando digo muito maus é com muito tráfego, com muita complexidade de tráfego, que saímos de lá com a adrenalina, é o que provoca este nível de stress, esta adrenalina muito em cima. E quando saímos do trabalho, demora algum tempo a baixar. Depois há ferramentas, há o desporto, há o que quisermos fazer. Onde eu mais noto, diria nisto, e depois é assim, os turnos, que eu adoro trabalhar por turnos, mas tardes, manhãs, noites, tudo isso, é preciso ter uma gestão cuidada do sono, que quando se é mais jovem, quando entrei no início da profissão, não tinha tanto cuidado porque achamos que somos mais fortes do que de facto somos. À medida que os anos passam, já sou pai, já temos mais a noção dos nossos limites e que de facto no dia a seguir não convém trabalhar com 3 horas de sono porque a nossa capacidade de raciocínio não vai ser a mesma. Portanto, já aqui uma higiene do sono, já há ferramentas. Nós com o tempo e com a experiência vamos ganhando as ferramentas próprias para que o trabalho se torne o menos estressante possível ou que tenha influência na nossa vida pessoal negativamente o menos possível. Já que referiu a parte dos turnos, perguntar-lhe também, e era uma pergunta que tínhamos exatamente, para saber quanto tempo dura um turno, por norma, se disse também, já que estava tudo regulamentado, se vão fazendo pausas programadas, como é que isso funciona, se pudesse falar um bocadinho? Sim, esta regulamentação, para ser sincero, não sei se é a nível europeu ou mesmo só do nosso prestador, a ANAV Portugal, que está regulamentado também pela ANAC. Okay? Tudo o que fazemos, a ANAC, quer dizer, dá o seu carimbo. Os turnos podem ir entre 6 horas até 10 horas. O turno da manhã tem 6 horas, o da noite tem 10 horas, sendo que há períodos de descanso. Estes períodos de descanso são geridos pelo supervisor. Portanto, o trabalho do supervisor é pegar no número de pessoas que aquele turno tem. Este número de pessoas é variável conforme o dia, porque conforme o dia há mais tráfego ou menos tráfego. No verão há mais, se calhar há mais setores abertos
para conseguir trabalhar todo o tráfego que vamos ter, no inverno se calhar menos, e o supervisor gera as pessoas, os setores, porque isto é dividido, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Lisboa divide por setores, temos o setor norte, o setor centro, o setor sul, depois temos o upper, que é o que controla os aviões mais altos, depois temos o oeste, e o supervisor gera. Tu vais sentar nesta posição de X horas a X horas, depois tens aqui um intervalo ou um pequeno break, como chamamos aqui, mas os turnos em si são de 6, 8 e 10 horas, com períodos de descanso geridos pelo supervisor. Como é que lida com a pressão ou com a responsabilidade de um dos empregos mais estressantes do planeta? Considera que é uma profissão exigente? Considera que é desgastante? Eu lido bem, porque eu gosto. Ora bem, há pessoas que não gostam. Eu, pessoalmente, não gostaria de um trabalho muito monótono, nem de um trabalho que não tivesse algum desafio mental. Este trabalho desafia-nos, pelo menos a mim, não vou falar em nome de todos, não é? E eu vou todos os dias, quando vou mesmo controlar, aliás, qualquer tarefa que eu faça, obviamente que há umas que gostamos mais do que outras. Por exemplo, se me puserem a receber formação das 9 às 5, qualquer operacional, um dia tudo bem ao segundo, estamos tão habituados a este stress positivo, a esta adrenalina do controller, que aquilo para nós é um bocadinho seca. Mas lido bem, gosto. Não gosto de, por exemplo, estar num setor com poucos aviões, nem eu, nem a maioria, porque de facto não nos desafia. Quando há demasiados, ou está demasiado complexo também, durante demasiado tempo, também se torna cansativo. Há ali um ponto perfeito. E depois, como eu disse, há ferramentas que nós utilizamos na nossa vida pessoal. Seja o desporto, a maior parte das pessoas hoje em dia, há uma diferença muito grande de gerações que já se reformaram hoje em dia. A maior parte das pessoas tem um cuidado com a alimentação, tem um cuidado que interfere de facto, tanto a alimentação como o sono, como o desporto, como uma boa saúde emocional. Tudo isto interfere. Não se vai trabalhar da mesma maneira quando, imagina, tivemos uma discussão familiar. Obviamente que a nível emocional isto interfere. Deve ser em qualquer profissão. Portanto, eu diria que, seja nesta profissão ou qualquer profissão que desafie mentalmente e que tenha algum impacto, deverá, depois de sair na sua vida pessoal, criar ferramentas para aprender e aceitar tudo isto. Portanto, eu, de facto, gosto muito da dinâmica da minha profissão e do meu tempo livre e não me imagino fazer outra coisa. E consegue utilizar então esse tempo livre para, no fundo, dissociar-se, separar-se do stress e da adrenalina que já falou? Consegue arranjar atividades para... O momento que somos rendidos, esta palavra é, imaginando que o turno da manhã acaba às 2 da tarde, às 2 da tarde entra o turno da tarde. Portanto, o colega chega uns minutinhos antes para receber um briefing da posição e entra, põe o seu headset, toma conta da posição, nós saímos e a partir daí desligamos por completo. Ou seja, é muito bom, nesse aspecto é muito bom não é aquele tipo de... Claro que quando, por exemplo, esta formação, este projeto Top Sky, já não é bem assim. Já vamos para casa a pensar numa série de situações, numa série de coisas que vamos ter que desenvolver, seja na formação teórica ou seja no que for. Mas em termos operacionais, saímos lá, desligamos. E tudo o que fazemos, diria que a maioria de nós, fora da nossa vida laboral, é totalmente desligado da vida laboral. Claro que não, que há amizades, claro que fazemos muito desporto em conjunto. Por exemplo, temos um torneio de pádel a decorrer entre equipas mesmo de controladores aéreos e muitas mais coisas, muitos convívios. Às vezes há de futebol, às vezes há de golfe, convivemos bastante fora da profissão, mas não há minimamente o peso. Claro, de vez em quando fala-se da profissão, é inevitável, não é? Alguma coisa que acontece, mas fora do âmbito do trabalho, desligamos perfeitamente, desligamos. E diria que, no geral, as pessoas têm uma personalidade dinâmica e fazem muita coisa. No geral, claro que às vezes procura-se não fazer nada, que também faz parte deste processo. É mesmo, do processo lá está, de gestão do stress que possa provocar a profissão. Às vezes não fazer nada também é ótimo.
Portanto, há aqui um equilíbrio no geral. Há fases da vida, quando se é pai e temos um bebê em casa, esta gestão é mais complexa. À medida que os filhos crescem, já novamente consegue-se um equilíbrio e depois lá está, cada pessoa, conforme a sua fase da vida, deverá procurar as melhores ferramentas que tenha para saber lidar com tudo, com o conjunto, profissão, com o que provoca, com a vida familiar, etc. Mas, no geral, diria que lidamos todos muito bem com isto. Olha, já que estamos agora a falar de situações de stress, de pressão, já alguma vez teve de lidar com uma emergência de maior complicação, digamos assim? Situações de Mayday? E se sim, como é que foi encarar situações assim? Já encarei situações de Mayday, felizmente nenhuma grave. Há vários tipos de emergências. A maioria que eu apanho são emergências médicas, seja de alguém que fica doente a bordo e precisa rapidamente aterrar, quer dizer, é a tripulação, é o cockpit que decide onde é que quer aterrar, mas que declara uma ideia e obviamente tem prioridade máxima para aterrar num sítio que eles escolham, que seja mais perto. Depois às vezes há situações de pessoas mais agressivas a bordo. Eu diria que o turista típico que no avião gosta de beber um bocadinho e que aquilo corre mal e declaram emergência e precisam de aterrar e pedem polícia à chegada. A maioria das emergências que eu apanho são estas. Obviamente já apanhei algumas outras, uma falha do motor, mas os aviões estão preparados para voar apenas com um, obviamente declaro emergência. Já tive uma que após descolagem, na altura a Portugal eu voava com o Fokker 100, que já não está a voar, declarou emergência e o que se passou é que o comandante perdeu os sentidos e a copiloto viu-se sozinha numa fase de subida após descolagem e o comandante perdeu os sentidos, claro que declarou emergência, voltou atrás, tudo correu bem. A única coisa que ela disse é: não sei se consigo tirar o avião da pista, mas conseguiu. Depois tivemos há relativamente pouco tempo, aquele era Stana, lembram-se, de um Embraer totalmente descontrolado, que andou a voar-se. Pronto, isso também, essa foi complicadíssima, essa gestão foi complicadíssima, considero que foi muito bem gerida pelos colegas na aproximação que trataram do voo, mas eu diria que aqui o nosso registro deve ter sido das mais complexas, essa emergência. Até porque nós estamos, quando declaram a emergência, o nosso intuito, e mais uma vez digo, nós recebemos formação todos os anos para preparar-nos para situações que não apanhamos muitas vezes, ou situações que consideramos que temos que treinar mais porque poderá não estar bem esclarecida, e o que nós queremos é de facto fornecer às tripulações, acomodar tudo o que nos peçam, porque ao fim e ao cabo ele é que está em emergência, percebem? Portanto, uma aeronave em emergência é fazer e ajudar na medida que consigamos que aterre em segurança, portanto tudo, e obviamente que também não devemos bombardear um cockpit com pedidos, com informações. Eles têm os seus processos, os seus checklists, eles é que estão em stress, de facto. Para declarar a emergência, eles é que devem estar numa situação mais complexa e nós devemos, com a calma possível, encaminhar para que corra tudo da nossa parte, do que possamos fazer o melhor possível. Mas não tive assim nada de estas emergências de Mayday, doente a bordo, pronto, temos que tomar nota dos dados, quem é a pessoa, qual é a idade, qual é o problema, se tem médico a bordo, se não, se quer médico à chegada, à ambulância, qual é a porta onde querem que entre o médico, se há unruly passenger, ou seja, um passageiro agressivo, a polícia, qual porta, se de facto já está maniatado, ou seja, se alguém conseguiu controlá-lo ou não. Nós só adquirimos informações que o cockpit nos dá e encaminhamos o tráfego com prioridade. Basicamente, eles querem ir para Lisboa, damos um direto, coordenamos com tudo, coordenamos com a aproximação, com a torre, o supervisor, toda a gente tem que saber disto, e a prioridade máxima. Facilitar, não é? O consoante deduzo eu a situação de emergência deve ter diferentes graus. Claro que sim. Claro que sim. Há uma emergência, foi declarada porque era um Airbus 330 há uns anos, eu penso que devia ser o 330-200, o novo é o Neo, já não sei como, não sei se de facto este Neo também tem esta característica, que teve que voltar para trás, após descolagem, eu acho que era um voo para Luanda, cheio de combustível, e teve que aterrar, por algum motivo qualquer operacional, já não sei. E a emergência que declarou era por excesso de peso, ainda queimou combustível,
não é? Mas para queimar o combustível, imaginem, de 7 a 8 horas de voo, não ia ficar 7 a 8 horas, basicamente aterrou com o peso acima, declarou a emergência. Pronto. E quando se declara a emergência, a torre de controle ativa o sistema todo de emergência, onde vão estar ativos os bombeiros posicionam-se nas posições específicas ao pé da pista, há todo um rol de situações que acontecem quando se declara uma emergência. Certo. Agora gostava de lhe perguntar, e também para termos assim uma visão mais aprofundada da sua profissão, por exemplo, trabalhando numa torre de controle, já trabalhou na torre de controle do aeroporto de Lisboa, que tipo de comunicações tem que ter com as diversas aeronaves? Sei que também depende do sítio em que está colocado, mas assim de uma forma mais ou menos, só para ter uma ideia, por favor. É assim, o trabalho neste momento na Torre de Lisboa já é um pouco diferente. Quando digo um pouco diferente, a essência do controle de tráfego aéreo da aeródromo é sempre a mesma. Nós controlamos os movimentos do chão, portanto as aeronaves estão parqueadas e existem os taxiways, os caminhos e as pistas. Portanto existe um controlador de ground, às vezes em aeródromos mais pequenos ou com menos movimento é o mesmo controlador que faz o controle das aterragens, descolagens e também o ground. Na Torre de Lisboa não, há um controlador de ground que faz esta gestão, o avião puxa, se é virado a norte, se é virado a sul, quando outro vai parquear, para antes de uma interseção para dar passagem a outros. Ou seja, toda esta gestão dos movimentos no chão até irem, os que aterram até estacionarem e os que saem até irem para a posição de espera antes de descolar, é feito pelo ground control. Pois ainda existe uma posição chamada delivery, que dá as autorizações de rota e, neste momento, se não me engano, porque eu já não estou lá, mas penso que é assim, faz a gestão de a que horas é que puxam os aviões. Ou seja, existem horas específicas, o slot, nas quais as aeronaves podem descolar. Obviamente que não vão puxar 20 aviões ao mesmo tempo, para estarem 20 aviões à espera na posição de descolagem é gastar combustível. Há uma gestão, esta gestão, para que não haja um excesso de aeronaves a gastar combustível e a rolar e paradas, é feita pelo delivery. E uma hora específica, na qual o avião pode puxar, depois é passado ao ground, o ground faz a gestão e quando está perto da posição de descolagem contacta a torre. E a torre é que faz a gestão da pista. Portanto, é quem dá a autorização de aterragem e quem alinha o avião e dá a autorização de descolagem. Basicamente, mal descola o avião, contacta a aproximação. Radar, surveillance, que já pertence ao centro de controle onde eu trabalho, a aproximação de Lisboa. Faro e Porto têm a aproximação e torre no mesmo sítio. E o Funchal. Em Lisboa é que a torre só faz torre, portanto só faz ground e torre do aeroporto de Lisboa e a aproximação é feita aqui no edifício onde eu trabalho. Ok. Então nós temos noção que há assim várias delimitações de cada entidade do controle aéreo, seja a um nível de órgãos internos de cada aeroporto, ou seja mesmo até a nível internacional. Quais é que são os limites de controle de cada órgão individual? Bem, existe uma publicação chamada AIP, na qual diz o que é uma CTR, o que é um setor, quais é que são os limites, qual é a terminal TMA de Lisboa, quais é que são os limites verticais, quais é que são os horizontais. Eu diria que Faro, Porto e Lisboa vão até 245, 24.500 pés em termos de altitude e depois tem uma área geográfica definida em mapa, que eu agora não consigo especificar, na qual dentro dessa área e abaixo de 24.500 pés, essa gestão é feita pela terminal. Dentro da terminal existe um círculo mais próximo ao aeroporto de Lisboa, que é controlado pela aproximação de Lisboa, que também tem um limite vertical. Depois existe um controlador terminal, depois existe um controlador de aproximação, cada um tem as suas responsabilidades dentro destes espaços. As torres do Porto e de Faro e do Funchal também têm. Quem faz torre gera pista, ground, a seguir à descolagem tem uma área à volta que também diria que é 24.500 pés, gerida por eles, a aproximação, acima disso já vem para o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Lisboa, que é dividido pelos tais setores, sul, centro, norte, upper, oeste, etc. Portanto, está tudo bem definido em termos de altitudes, em termos de área geográfica, de que é que cada um faz. E à medida que um avião vai passando por esses setores, imaginando um avião, por exemplo, vem do norte da Europa para as Canárias, vai passando norte, centro, sul, como é que se vai fazendo, no fundo, como é que se vai passando também o controle do avião? Portanto, os vários controladores aéreos falam entre si ou não?
Não, existe, quer dizer, há muitos anos atrás, quando entrei, era preciso coordenar os aviões. Quando digo coordenar, é que não havia sistemas automáticos de coordenação. Okay? Portanto, nós ligávamos, imagina, na altura era Casablanca, um avião que ia para as Canárias, telefonávamos e dávamos o indicativo, a hora, está a estimar um ponto, isto é tudo, há imensos pontos por todo lado. Os aviões voam em rotas, mas por pontos pré-definidos. Okay? Davas a hora e davas o nível de voo. Hoje em dia temos uma ferramenta All-D que coordena automaticamente. Portanto, as FIRs adjacentes, que são as regiões de informação de voo, temos Madrid, temos Sevilha, temos Agadir, temos Santa Maria, temos Canárias, recebem a informação, se tudo correr bem, se não houver falha, e a nós, na nossa etiqueta do avião, aparece que já está coordenado. Basicamente, quando o avião se aproxima do ponto, mandamos contactar, por exemplo, contacta Canárias, frequência 126 decimal 5, e o avião contacta. Basicamente fazemos neste momento isso por voz. Com o novo sistema Top Sky já podemos fazer isto por mensagem, CPDLC, ou seja, existe um sistema de troca de mensagens entre a aeronave e o controle aéreo. Há algumas mensagens específicas, uma das quais é mandar por mensagem contacte Canárias 12665, ele recebe a mensagem lá em cima, responde por mensagens, é o will, tipo will comply, é tipo vou fazer isto, e transfere comunicações e chama o próximo. Basicamente é assim. Transferimos comunicações, quando o avião está no meu setor da minha jurisdição, está na minha frequência. Cada setor tem uma frequência associada. Ok? E todas dentro daqui de Lisboa são todas diferentes, obviamente, tem que ser, não é? Portanto, o setor centro tem uma frequência, o norte tem outra, o sul tem outra, a aproximação de Lisboa tem uma, a Faro tem outra, cada um tem a sua frequência própria. E é por aí que falamos. E quem é que vai dando essa frequência aos pilotos? São os controladores aéreos ou eles já têm essa informação? Somos nós. Não, somos nós. Ou seja, até nós temos a rota, nós controlamos, identificamos o avião, damos um direto. Quando está no limite do nosso setor a entrar no setor seguinte, transferimos comunicações. Contacte Lisboa, frequência 136 decimal 030, por exemplo. E ele, sim senhor, dá o readback, portanto ele diz-nos de volta isto, e entra em contato com o próximo setor. O próximo setor, está lá um controlador a gerir o setor, que é o setor centro, por exemplo, e o avião chama. Lisboa, sou o TAP 1323, a prosseguir direto para não sei o quê. Pronto. É assim que vai sendo, à medida que o avião vai voando, vai passando setores. Quando chega ao limite da nossa FIR, de Portugal, por exemplo, com a Espanha, dizemos contacto Madrid e damos a frequência. E ele, ok. E assim vai sendo. Até ao seu destino. Até mesmo no chão. Imagino que o destino é Londres, Heathrow, a terra, o controlador de torre da autorização de aterragem, quando sai da pista, a seguir contacta o controlador de ground, Heathrow. Okay? Tudo isto até estar parqueado. Quando ele quer, depois de estar parqueado, sair, já está pronto novamente com passageiros, pede ao ground control que dá a autorização de push, de táxi, depois o controlador de torre descola o avião, depois contacta a aproximação de Londres, deve contactar a terminal, depois contacta os setores todos que vão passando até entrar novamente em Portugal, até o último, que é novamente a Torre de Lisboa, até voltar a estar estacionado em Lisboa. Basicamente é assim. Sim. Daí a tal importância de estar tudo excepcionalmente coordenado e regulamentado, porque senão ia ser assim um bocadinho complicado. Tudo, e cada vez mais. E cada vez está mais estipulada as velocidades que eles têm que fazer em descida, as altitudes que têm que passar a determinados pontos, para a gestão, por exemplo, da aproximação de uma sequência para um aeroporto. Se passarem muito alto determinado ponto, não conseguem reduzir. E às vezes é preciso que os aviões vão mais devagarinho para encaixarem todos, para fazer uma sequência correta. E cada vez mais, em todo o lado, existem todos estes procedimentos associados, lá está, que são feitos, definidos e postos em prática nas assessorias, ou seja, tudo o que está por trás do operacional é muitíssimo complexo e requer muito trabalho, que é esta parte toda, e não só. Então, e de toda esta profissão que é extremamente exigente, desgastante e claramente muito complexa, qual é que sente que é a parte mais desafiante? A parte mais desafiante continua a ser controlar aviões, ou seja, é a tomada de decisão. E é tentar sempre fazer melhor. Passados estes anos todos, esta gestão de um controle expedito e seguro, conseguir acomodar o maior número de aviões possível nos níveis que pretendem, porque eles têm os níveis ótimos onde gastam menos combustível, mas às vezes não cabem todos lá, não é? Mas tentar conseguir, através de uma rota direta, desviar uma aeronave de outra para que consiga subir, todo este desafio de tentarmos que tudo corra o melhor possível. Quando digo o melhor possível é de facto acomodar ao que eles pretendem,
com segurança e sem excessos de atraso, obviamente, que às vezes não é possível. Lá está, não podem ir todos ao mesmo tempo, não podem aterrar todos ao mesmo tempo, não é? Continua a ser um desafio e todos os dias, não diria todos os dias, mas muitas vezes apanho situações novas, passados estes anos todos. Situações novas que eu nunca tinha visto. Portanto, aquilo, não há 2 dias iguais. Basta que o vento seja diferente. O vento tem uma interferência muito grande na velocidade do avião. Se vem o vento do norte, se vem o vento do sul, o tipo de avião, se o avião vai mais pesado e vem mais baixo, se o avião num dia apareceu 2 minutos antes, no outro dia 3 minutos depois, já vai interferir. Portanto, a maior parte dos dias são diferentes. Claro que quanto mais experiência temos, mais situações já vivemos, não é? Mas eu gosto muito de apanhar situações novas, nas quais disse, ok, isto já não é uma solução que eu já fiz muitas vezes, que sei pôr em prática muito bem, é uma situação nova na qual vou ter que pensar muito bem qual é que é a melhor, porque existem também várias soluções para o mesmo problema. Imagina, 2 aviões estão em conflito, eu posso decidir virá-los à direita, aos 2, posso decidir virá-los à esquerda, posso decidir aumentar a velocidade da frente, reduzir a de trás, posso decidir subir um ou descer o outro. Há muitas, não é? E então é sempre o desafio de tentar a melhor solução, a que seja menos penalizante para eles e que mantenha sempre a segurança. Pronto. Isto continua a ser um desafio. Perguntar-lhe agora, e acho que acaba por ser inevitável, com certeza já tive esta pergunta várias vezes, que é como é que sentiu então a crise pandémica no controle de tráfego aéreo? Que evolução prevê pela sua experiência, pelo que vê no dia-a-dia, se foi assim, sabemos que foi obviamente um rumo muito grande na aviação, mas como é que sentiu para si mais diretamente a pandemia? Vou começar agora pelo fim. Felizmente já estamos em níveis quase de 2019, que é a referência. 2019 nós tínhamos recordes de tráfego. Eu tenho ideia que até muito acima das previsões lançadas em 2015, 16, 17, em 2019 estávamos e já estamos muito perto. O que aconteceu, não só para o controle aéreo, tudo o que foi aeronáutica foi terrível. Seja para, imagina, quem faz a gestão dos aeroportos, quem faz a gestão das companhias aéreas, como sabemos bem. Portanto, a indústria aeronáutica parou. Mas há custos fixos, certo? Se houver custos fixos, mas não há receitas, é complexo. E uma coisa é 1 mês, 2 meses, outra coisa são 2 anos, não é? E isto deve ter sido muito, muito difícil de gerir para todos. Eu disse a indústria aeronáutica, mas o turismo também. E muitos outros setores das economias. Foi complicado, foi muito complicado e preocupante. Todos nós estávamos preocupados, não é? Se não há aviões, não há receitas. Se não há receitas, de onde é que vem? De onde é que vem? Mas felizmente já está a recuperar, pronto. Já está muito perto de 2019. Nós temos uma posição estratégica, digo eu, em termos de quer dizer, não estamos no centro da Europa, mas passa muito avião aqui por cima, muitos sobrevoos. E espero que não aconteça uma coisa, isto é totalmente, ninguém, se alguma vez alguém me perguntasse se era expectável uma coisa destas acontecer, só nos filmes, não diria. E isto da guerra, obviamente que nos preocupa, pelo menos a mim preocupa-me, que impacto é que isto tem ou vai ter, ou como é que se vai desenrolar, porque isto aqui é na Europa. Portanto, encarei com preocupação, ao mesmo tempo não há nada que eu possa fazer. Isto foi uma gestão muito complicada para todos nós, porque de facto houve uma pandemia, morreram umas quantas pessoas e pronto, felizmente já está acalmado. A empresa, eu acho que geriu isto, foi sempre tendo em conta as orientações da DGS, implementou-as na empresa. Nós, a gestão dos turnos foi feita na altura para que não nos cruzássemos colegas uns com os outros, e bem, que é para lá está, quando as pessoas ficaram fechadas em casa, a ideia era essa, era minimizar os contactos para minimizar a transmissão. E foi feita da mesma maneira, o mínimo de pessoas em contacto possíveis, obviamente máscaras e todas as normas de higiene, e houve uma sala, foi criada uma sala de contingência para o caso de haver um surto. Portanto, a empresa preparou-se para o que teve que lidar, e todos nós, na medida do possível também. Mas pronto, já passou, espero eu. Ainda há, obviamente que há
como tudo o que é setor aeronáutica, ainda vai demorar algum tempo a recuperar-se, pelo menos financeiramente, não é? Porque o impacto foi muito grande dos prejuízos, mas se continuarmos como até agora, espero que em pouco tempo falemos todos da pandemia como uma coisa muito longínqua, espero eu. E os sinais são positivos. Sim, espero que sim. E já que estamos a falar agora de situações grandes, situações importantes, qual é que foi a situação que considera ser a situação mais marcante da sua carreira? Serão sempre, e eu acho que vocês podem entender isto, as primeiras vezes que, ou seja, a primeira vez que eu me sentei na Torre de Controlo de Lisboa, por exemplo, e fiz uma comunicação, aquilo tem um impacto enorme. A primeira vez que eu trabalhei sozinho, sem instrutor, portanto, eu acabei com sucesso esta qualificação em Lisboa e me vi sozinho a trabalhar, tem muito impacto. Recuando, na Força Aérea igual. Primeira vez que eu me sentei numa torre de controle e falei com um avião militar, aquilo é tipo... Este impacto tem sempre a primeira vez que fazemos algo. Os processos de estágio e de qualificação são longos, criam alguma tensão porque estamos a ser avaliados e vai haver um exame de qualificação. Quando isto acaba, primeira vez que trabalhamos sozinhos, e conseguimos concluir com sucesso toda uma fase, imagina então, quando se entra para a nave e se faz o curso todo no centro de formação e depois ainda se vai fazer esta primeira qualificação, primeiro estágio, a sensação de bem-estar depois de concluir tudo isto com sucesso. Assinar contrato e sou controlador aéreo e vou controlar esse primeiro dia, é uma sensação fantástica. Deve ser um sentimento quase inexplicável. É bom. Perguntar-lhe também, já agora, se tem assim alguma figura marcante ao longo da sua carreira, alguém que lembre assim com um especial carinho. Tenho várias pessoas. Uma delas, da Força Aérea, que até há pouco tempo eu acho que saiu um artigo dele, porque estava a controlar nos Açores, na Ilha Terceira, que era uma base militar, quando houve aquele incidente gravíssimo, quase acidente fatal do Air Transat, ficou sem combustível. E ele estava lá. Obviamente que isto passou por vários controladores, todos tiveram o seu papel. O controlador de Santa Maria deu rotas diretas, etc. Mas ele foi o meu instrutor em Beja, o Ramos, o primeiro sargento Ramos, na altura, excepcional, instrutor de personalidade, de tudo, e eu era um miúdo, e ele era um homem com muita experiência, e depois falava um inglês impressionante, e tinha uma situação controlada, quer dizer, foi, de facto, olhar para uma pessoa com muita experiência de controlador, eu queria ser controlador, era um miúdo, um curso não te dá experiência, dá-te conhecimentos, mas depois a experiência adquire-se a trabalhar. E depois, quer dizer, tenho muitos amigos e todos eles são marcantes para mim. Depois, aqui no Centro de Formação de Lisboa, também há uma pessoa, não desfazendo as outras todas, que apanhei pessoas excepcionais, muitas. Mas há aqui um que ainda hoje em dia, passado estes 21 anos ou 22 anos que passou, que ainda me lembro, que ainda trabalha no Centro de Formação, curiosamente, mas está quase a reformar-se, que é extraordinário, que também tinha muita experiência, sabia muito, e a maneira pedagógica como ensinava, porque a instrução não é só transmitir conhecimentos, ou seja, não é só ter conhecimentos, é conseguir com que as pessoas, de facto, às vezes não é fácil, não é? É baixar ao nível do aluno para que o aluno consiga compreender o que está a ser explicado, absorver e pôr em prática. E isto, nem todas as pessoas têm esta característica. E ele tem muitíssimo este nível de pedagogia. E este tal comentário que eu ainda utilizo, eu da gestão, utilizo às vezes, que é em açoriano, não focaliza, porque nós temos um ecrã e acontecem muito mais no centro de formação. Os exercícios são feitos de propósito, são feitos pelos gestores, são feitos de propósito para haver vários focos de conflito. Ou seja, há várias situações a decorrer ao mesmo tempo nas quais precisamos resolver conflitos. E se estamos muito concentrados numa situação, se eu vir, se não vir, se sobe, se não sobe, e todo este tempo parece que não, mas o tempo passa a voar, enquanto estamos ali a pensar. Está outra situação a ocorrer noutro sítio na qual nós não estamos a prestar atenção, muito mais naquela altura que estamos no centro de formação, que ainda não temos
toda a experiência que depois vamos adquirir, e ele dizia isto, não focaliza, que é tipo, ui, já há uma confusão noutro sítio que eu não estou a prestar atenção. Ele só dizia isto, e eu, ai, pronto, já está. Então, foi uma maneira muito engraçada que ficou. E já que estávamos a falar há pouco do Olívio, que era, por exemplo, assinar um contrato e estabilizar e ganhar raízes, pretende acabar a carreira na NAV Portugal ou de momento sente que há outro trabalho que gostaria de ter, se gostaria de expandir as suas experiências profissionais? Não, a nível profissional eu espero acabar os meus dias, quando eu digo é reformar-me como controlador de tráfego aéreo. Desde sempre que quis e sou muito feliz na profissão, gosto mesmo muito do que faço. Se há paralelamente, ou pode haver paralelamente algo que não interfira, sim, claro, porque dinamicamente muitos de nós temos muita coisa a acontecer lá fora, gostamos, nem toda a gente, atenção, mas há muita gente que gosta de fazer mais coisas, de desafiar-se. Eu tenho ideia que por tendência gostamos de desafios e às vezes procuramos algo mais, um desafio, seja laboral, seja estudar, seja fazer o que for, ou seja, eu já tive a nível laboral paralelamente outra coisa, que entanto deixei porque era longe, era em Évora, e depois o meu tempo livre era, em termos de gestão familiar, era muito complicado. Se um dia mais tarde possa voltar a ter, sim, mas nunca deixando a minha profissão. E não pode interferir, obviamente, não pode interferir com a profissão. Tem que ser algo paralelo que não interfere. Caminhando já agora também para o fim do episódio, gostava de lhe perguntar se acha que o controle de tráfego aéreo é uma área que está bem estruturada no nosso país. A NAV Portugal faz um bom trabalho. Eu sei que acaba por ser um bocadinho suspeito, não é verdade? Mas acha que é exatamente uma área que está bem gerida no nosso país? Eu acho que está muito bem estruturada. Quer dizer, eu não trabalho a nível de assessoria ou de direção para perceber algumas coisas muito superiores a mim. Na parte operacional, claro que em todos os lados, em qualquer país, deverá haver sempre margem para melhorar algumas coisas. Deve haver sempre um contacto entre preocupações, imaginem, dos operacionais, ou tentar acomodar coisas que consideramos que podem ajudar o nosso trabalho. Portanto, existem depois estes processos de comunicação para que a empresa tente acomodar. Depois esta gestão tem os seus impactos financeiros, e esta gestão deve ser feita por eles, se é viável, se não é viável, mas no geral considero o controle de tráfego aéreo português muitíssimo bom. Os portugueses bem formados, quando digo que têm uma formação boa lá fora e em todo lado dão cartas, nós temos uma capacidade de uma boa capacidade de trabalhar, uma boa capacidade de raciocínio, e depois temos uma coisa, quer dizer, pelo menos no geral eu diria que o controle aéreo português tem sempre uma variável de tentar melhor, não de uma maneira quadrada, dizer não dá. Tentamos sempre procurar, vamos ver se conseguimos. E utilizamos todas as regras e tudo sem incumprimento para conseguir. Imagine, eu dizia há bocado, acomodar um avião, e se darmos um direto? E se este for um bocadinho à esquerda e este tal, se calhar depois de cruzar, se calhar há outro tipo de controle aéreo noutros países no qual o avião não cabe, e vai na rota e acabou-se. O português não, o português tenta sempre arranjar uma solução e eu acho que isto é uma mais-valia. Sempre e quando se cumpram, e cumprem sempre as regras e não haja, mas vamos um pouco mais além. Esta capacidade portuguesa de desenrascar, por assim dizer, eu acho que é uma mais-valia, porque conseguimos acomodar muita coisa e muito bem feita e não fazer pelo mínimo. Não cabe, vai na rota e acabou-se. E às vezes eu tenho ideia que acontece lá fora muito isso. Não estão para se dar um enorme trabalho que vai dar fazer tudo isto para que o avião suba para o nível que quer. Nós fazemos isso. Certo. Olha, João, já mesmo para terminar, gostava de lhe pedir, e mesmo para as pessoas que nos estão a ouvir e que terão eventualmente interesse em seguir esta área e ser controladores de tráfego aéreo, que deixasse uma mensagem. Porque normalmente, eu pelo menos falo por mim, há sempre a ideia que é muito difícil chegar onde está. Olha, não só para esta profissão, o conselho de vida que eu dou a qualquer estudante é: nunca deixem de tentar ou de concorrer para o que for porque acham que é difícil ou que é complicado. Se não deixem, porque é uma porta que estão a fechar à partida só por limitações vossas, vocês não sabem. Portanto, concorrem, têm os perfis e imaginem que de facto tem todo o perfil. Seja para o que for.
Portanto, não se limitem a vocês mesmos. Querem aquilo, lutem. Se depois das tentativas não conseguiram, sim senhor, é aceitar e apontar armas para o outro lado. Mas não em qualquer profissão que escolham, no que quiserem na vida, sejam, não digam não à partida. E não tenham medo. Ok, façam o vosso cálculo de risco, compensa versus o risco, tudo isso, mas não concorrer para alguma coisa por medo, ou porque é difícil, ou por isto e aquilo, não deixem de fazer. Até porque é uma porta que se abre. Qualquer porta de qualquer coisa que concorram ou que queiram, se de facto for um sim, costuma-se dizer, o não está garantido. O meu filho adora dizer, o não está garantido. O que me leva a pensar, de facto, que ele também tem razão. O não está garantido, não é? Pode ser um sim. Portanto, concorram sempre ao que for e tentem. E as preocupações que são normais sentirmos todos, como eu as sinto, e como vocês as devem sentir, e o cansaço do estudo, tudo isto vai passando. Para o ano que vem, as vossas preocupações vão ser outras. O vosso foco vai ser outro. Portanto, concentrem-se no agora, façam o melhor possível, que consigam e vão vivendo e tentando, sempre. Ok, ótimo, acho que terminamos assim então mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada, João, por colaborar connosco e elucidar sobre, acho que uma área do setor da aeronáutica que nem sempre é reconhecida e fica às vezes assim um pouco no escuro. Obrigada também a todos os ouvintes por estarem aqui connosco e vemo-nos no próximo episódio.